Agora, nesse momento, em São Paulo, está acontecendo um evento com ex-presidentes e ministros, inclusive, da Suprema Corte. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, abre aspas para ele, disse: lamentável que o presidente ataque instituições, está se isolando e mostrando ímpeto autoritário. Nota da AJUF, a Associação dos Juízes Federais, dizendo que liberdade de expressão não autoriza que sejam proferidas ameaças às instituições. Ministro Gilmar Mendes, abre aspas também para esse evento que está acontecendo em São Paulo. A sociedade brasileira valoriza e fez uma opção pelo modelo democrático institucional. Lamento, Cris, que a gente tenha que perder tempo aqui no Bastidores do Poder discutindo uma coisa tão básica, que é a garantia constitucional, a liberdade de expressão, a democracia. Essas coisas tinham que ser um pano de fundo de um país que só cresce, reformista, que está olhando para frente, que está crescendo, gerando emprego e que tem muitos problemas para resolver. Infelizmente, Cris. A gente está de olho nesse evento aqui em São Paulo. O senhor Roberto Barroso, inclusive, está falando agora. A gente vai trazer qualquer novidade. A gente, você vê, esse ato aí, né, o ato político, né, meio partidário também, né, porque na medida em que nós temos dois candidatos a rigor, a presidente da República e a ministra da Suprema Corte, se associam a políticos de oposição num ato contra o presidente da República, é um ato de apoio, né, claríssimo ao seu principal adversário nas eleições de 2022. É exatamente isso que eu estava me referindo agora há pouco, né? Ambos os lados se excedem. É preciso a gente lembrar disso, se excede de maneira, do ponto de vista, inclusive, do desrespeito à Constituição. O presidente da República não pode fazer ameaças ao processo democrático, isso é inaceitável, claro que sim. Merece, portanto, todas as críticas que são feitas a ele em razão disso, mas também os ministros da Suprema Corte não podem assumir essa atitude político-partidária. Isso aí é uma coisa impensável, mas no Brasil é assim, né? Hoje, no Brasil, é mais ou menos assim. Tudo que é feito contra o Bolsonaro está valendo. Afinal de contas, é contra o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, como eu disse, temos todos as razões sobejas para criticar as suas atitudes, mas nós precisamos conservar um mínimo, não um mínimo pelo menos de isenção, esquecer um pouco o ativismo e lembrar que, afinal de contas, o outro lado também se comporta muito mal, né? Que é o caso, são os casos de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Como eu disse agora há pouco, disse ontem e repeti agora há pouco, você não vê isso em lugar nenhum no mundo. Quando é que você leu em algum lugar uma declaração, um tweet, aliás, eles nem sequer têm Twitter, né? Twitter, ou contas em redes sociais, de um ministro da Suprema Corte de qualquer país civilizado, né, democrático, que use isso, né, inclusive para insultar o chefe de outro poder, por mais abjeta que tenha sido a declaração do chefe do outro poder. O que se espera do poder judiciário é serenidade, é isenção, é distanciamento, exatamente porque, de uma maneira ou de outra, se crimes ou qualquer tipo de irregularidade foi cometida por qualquer integrante, qualquer cidadão brasileiro, seja ele integrante, chefe ou não de poder, isso vai passar pela mão do judiciário. Que isenção podemos esperar de um judiciário que participa de ato político contra o presidente da República? Eu nunca vi isso. Será que as pessoas perderam o juízo e não percebem que o erro que isso configura, né? Aquela história que o Cris estava falando, né? Não se sabe quem começou essa briga, né? Aí cada um que vai se lembrar de uma coisa, né? Mas os governistas, por exemplo, lembram que desde o início do governo, eu até fiz essa contabilidade certa vez, né? Comecei a ficar intrigado com aquilo. Todas as ações dos partidos Rede Sustentabilidade, PDT e PSOL, o Supremo acatava e tornava em decisões monocráticas, e algumas delas, inclusive, no plenário, para anular atos do presidente da República, para anular, inclusive, prerrogativas dele. O Supremo Tribunal Federal cometeu o excesso de desautorizar o presidente ou de anular atos administrativos de nomeação de auxiliares para cargo de confiança. Porque a Rede Sustentabilidade resolveu dar uma sacaneada lá no governo, o cara entra com a ação e o juiz dá, o ministro foi lá e deu. É preciso lembrar que houve erros e houve excessos, né, abusos no exercício das suas funções de todos os lados.
A gente, sabe, não, então é contra o Bolsonaro, então nem sei o que é. Se é contra ele, eu também tô junto, né? E perde a noção dos fatos históricos, né? Eu já vivi o suficiente e passei por experiências o suficiente como cidadão para não acreditar em duendes, né? E não acreditar também em mocinhos e bandidos quando se trata de questão política. Nessa questão aí, nessa briga política, não há mocinhos, né? O mocinho será aquele que conseguir devolver juízo, né? Devolver serenidade, né? Aplicar um pedala, como é que eu diria, patriótico nessas pessoas, nessas figuras, tanto do executivo quanto do judiciário, no sentido de que eles guardem uma certa, como é que eu diria, uma certa dignidade no exercício das suas funções, né? Que respeitem o que está na Constituição. A gente tem aqui no Brasil, isso é uma coisa brasileira, né? A gente tem aqui no Brasil um poder judiciário que o tempo todo quer ser protagonista político, né? A gente vê aí, é claro que para nós é ótimo, para jornalistas é bom, porque, enfim, é notícia o tempo todo, né? Cada declaração de ministro, cada decisão que o ministro toma é uma manchete, né? Todo mundo aprecia notícias, né? Gosta de fatos jornalísticos, né? E não tem como a gente ignorar declarações do presidente da Suprema Corte ou decisões monocráticas desse ou daquele ministro. Mas o que tem acontecido, né, no TSE, por exemplo, o TSE tomar decisões baseadas em fake news, produzindo fake news, a pretexto de punir fake news. Tudo, sabe, do mesmo modo que o presidente difunde fake news. Quer dizer, é preciso a gente chamar a atenção que nessa história aí, nessa briga, não tem mocinhos. Tem ali uns e outros abusando do exercício dos poderes constitucionais, extrapolando das suas prerrogativas, porque tem uma caneta na mão e ele acha que a caneta, o papel aceita tudo e tasca lá o que quer, né? O Brasil definitivamente, volto a repetir, não merece uma situação como essa.